Gente, como prometido, estamos aqui no YouTube e no Instagram, @leoabel ou @podcast o que te move, ou no YouTube, podcast o que te move. Essa aqui do meu ladinho é minha prima Thaís Pondron, que mora em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Nós acabamos de conversar lá no podcast o que te move na gringa. O episódio já está no ar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todas as plataformas que você imaginar, já está lá. Vai lá e escuta, porque esse aqui é o rabinho, vai ser como é que eu falei? A rapa do tacho do brigadeiro da panela. Porque a gente começou falando, só para atualizar as pessoas, tá? A gente Uhum. começou falando sobre a nossa infância, depois a paixão da Thaís pelo inglês, depois como é que ela veio parar nos Estados Unidos, em San Diego, que ela mirou Denver, mas foi parar em San Diego. Como é que isso aconteceu? Tá lá no podcast. A gente conversou como é que ela sobreviveu nessa loucura e a gente foi encerrando falando sobre autismo, porque Tatão tem 2 filhos com autismo, diagnosticados com autismo. E a gente estava falando sobre isso, né, tá? Como é que como você, quanto mãe, uma pessoa que não vivia nesse mundo, né, sobre o mundo dos autistas, como é que foi receber essa informação? Sim, sim. No começo, é uma coisa que realmente é difícil lidar, porque a gente tem que primeiro aceitar essa informação e aceitar o fato de que pode existir um diagnóstico e a gente não deve ignorar isso, porque, como a gente estava falando no podcast, tendo o diagnóstico, a gente tem acesso a muito mais recursos. Então, isso é muito importante que a gente deixe o nosso ego de lado e a gente corra atrás daquilo que for melhor para os nossos filhos, o que for melhor para a formação deles. E tem muito recurso aqui disponível, então, Isso é uma coisa que a gente pode levar para a vida também, né, tá? com Quando certeza. você tem um problema, a melhor coisa que você tem a fazer é olhar para o seu problema e saber como é que você pode lidar com ele, ao Exatamente. invés de negá-lo. Exatamente. É esse o ponto, é exatamente isso. Muitas famílias ignoram ou negam o fato de ter esse problema e isso acaba sendo um desserviço às crianças, né? Vamos não chamar de problema e chamar de. Exato, um Porque não. desafio. O Porque nada desafio. mais é do que um desafio. E não há nada de errado, na verdade, não é um problema, realmente. É Porque, diferente, como a gente conversou, né? exato, É diferente, porque nos desafia a ver o mundo com outros olhos. com certeza. Aqueles olhos que a gente não foi treinado para. Exatamente. Exatamente. Mas é um mundo muito rico. Fascinante. Fascinante. E autismo tem cura? O autismo, na verdade, ele não tem cura, mas existem vários tratamentos que a pessoa pode vir a fazer que podem ajudar no autismo. Então, geralmente a gente olha para a alimentação, mas o principal mesmo, no caso, seriam as terapias. As terapias que eles recebem, que em inglês se chama Applied Behavior Analysis, é uma terapia de 1 para 1, vem uma pessoa especializada no ramo de autismo para desenvolver esse lado da conversação, porque o lado da comunicação e o lado da expressão social, né, o aspecto da comunicação e social é muito difícil para o autista conseguir desenvolver esse aspecto. Então, esses especialistas vêm na nossa casa e eles fazem esse trabalho.
para ajudar as crianças a desenvolverem esse aspecto da comunicação e da socialização. Eu acho que é isso. Eu também. Mais alguma coisa que você queira dizer? Eu gostaria de dizer que se você tem alguém na sua família que está exibindo algum sintoma, não ignore, porque é importante você seguir o seu instinto e verificar e ver, porque às vezes é uma coisa que é tão simples que às vezes você fala, não é nada, pode ser alguma coisa. E aí você perdeu a sua chance de poder ajudar aquela pessoa, seja o seu sobrinho, seja o seu filho, seja o seu vizinho, quem for. Se você notar alguma coisa, alerte a pessoa, alerte os pais. Né? Tipo o quê, tá? Que tipo de sinais a gente deve ficar atentos? Eu acho que a interação social da criança, se a criança não está se socializando com outra depois dos 2 anos de idade, continua fazendo aquele jogo paralelo, ela deve estar integrada, fazendo perguntas já. E se a criança com mais de 3 anos não está fazendo pergunta, não está interagindo com outras crianças, vai no parquinho e fica só ela sozinha fazendo um mundinho dela, alguma coisa ali tem. E outra, a criança, o nosso instinto é a gente querer dividir aquilo que a gente sente ou passa, a situação, desde da infância, desde bebê, a gente quer dividir qualquer situação emocional com a pessoa próxima de você, ou seja, seus pais ou quem estiver do seu lado. Então, se a criança não estiver dividindo esse aspecto emocional, alguma coisa ali tem também. Então, vamos supor, ela vê uma caixinha de Pandora, o palhaço explodiu, e ela olha e ela não olha para ninguém para dividir aquilo. Oh, meu Deus, que surpresa! Alguma coisa ali tem. Então, nesse sentido, Na comunicação da criança, na reação dela a com... reação dela, a comunicação e também a parte da expressão corporal, e em especial nos autistas, o contato visual. visual, sim. É muito importante o contato visual. Maravilhoso. E não, gente, não tome isso como um problema, tá? Não, não, falei errado. Quanto antes você identificar, melhor. Porque você vai poder agir já na raiz da questão e não deixar que ela se desenvolva para um quadro pior. Exatamente, com certeza. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar esse tipo de comportamento numa criança, mais cedo a criança responde ao tratamento. Yes! Eu estou muito feliz com esse podcast, muito feliz com todo o conteúdo que a gente levantou. Eu acho que vai ajudar muita gente, tanto para as pessoas que querem ir para San Diego, estudar inglês. A escola ainda existe Existe. e é de graça. Ainda de graça. Não estamos pedindo para ninguém ir lá, mas a Só informação, lembrando, só para vocês saberem. a escola está lá, é de graça. E eu amei tudo isso, tá? Então, se você quer ir para San Diego, você tem um montão de dica aí. E se você identifica que seu filho, que seu irmão, que seu primo, que seu sobrinho, qualquer criança à sua volta, tem uma certa dificuldade na comunicação, em contatos visuais, tudo isso que a Thaís falou, busca leitura, né? Com certeza. Busca por ajuda. Sim. Busque se informar, ver. Você é o seu melhor, é a melhor pessoa para ver tudo isso. Você é o seu melhor recurso para o seu filho, para o próximo. Você pode estar ajudando uma pessoa que a pessoa nem saiba
né? Tem casos, eu tenho o caso de uma senhora que ela era babá e ela cuidava de um menino que era autista e os pais não sabiam, porque eles ficavam o dia inteiro e eles voltavam para casa e não reparavam nada de anormal. E aí ela alertou os pais, então, ou seja, é um papel muito importante na vida de uma criança, você poder reparar nesses pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes, quando você repara e quando você alerta os pais, pode fazer uma diferença enorme na vida daquela criança. E reparar só não nos pequenos detalhes, como reparar na sua criança já é uma grande Ah, coisa, isso né? sim, oh yeah. Como é que um pai e uma mãe não conseguem perceber coisas desse tipo? É muita distração. É o mundo moderno nos levando para um lugar completamente insano, que a gente não consegue olhar para as nossas crianças. Exatamente, a gente tem que ficar alerta. A gente não consegue dar tchau, você reparou? Não, A gente quer ficar fica conversando falando. por mais 3 horas. Vamos fazer um recorde de podcast. 24 horas de podcast com Thaís Pondron. Meu amor, te amo, obrigado. Eu também. Gente, escuta lá, podcast que te move na gringa, Thaís Pondron. Tá lá no Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, tem um montão lá. Eu lanço as propagandas, tudo vocês têm que olhar, hein? Pelo amor de Deus. É muito trabalho. Um beijo, meu amor. Beijo, meu querido. Te amo. Também. Tchau. Tchau.